A igreja de Jesus, ela é muito importante, muito. Ela é uma fábrica de heróis. Eu amo tanto a igreja, e é exatamente por isso. Todos os meus heróis, todos os meus grandes nomes, ou nomes que marcaram a minha história, vieram da igreja. Se você olhar desde o Novo Testamento, você vai ver a vida de José, a vida de Maria, você vai ver Pedro, Tiago, João, até o barquinho também. Olha, a gente tem homens e mulheres incríveis, Lídia, nós temos Júnia, nós temos Paulo, quantos nomes, Lutero, Calvino, queridos, todos eles são fruto da igreja, são heróis que a igreja formou, e sabe, é incrível que a história deles talvez esteja longe da tela de cinema, mas não existe um século, nesses 2000 anos que se passaram, que não fosse marcado por um homem ou por uma mulher de Deus. Você pode olhar desde o primeiro século, segundo, terceiro, quarto, até nosso século atual, século 21, todos eles foram marcados por grandes homens e mulheres de Deus, porque a igreja é uma fábrica de heróis, e vai ser assim até a volta do grande herói, que é Jesus, porque esse é o papel da igreja, é isso que nós estamos fazendo aqui, nesse lugar, você está aqui hoje, porque essa igreja forma heróis, heroínas, é o que nós fazemos nos cultos, é o que nós fazemos nos pequenos grupos, é o que nós fazemos nas salas da escola bíblica, nos cursos que nós oferecemos na igreja, é o que nós fazemos em todas as reuniões, equipar pessoas, prepará-las para fazerem a diferença. Formamos heróis e heroínas que estão se espalhando por todo lugar, não só aqui em Marabá. Uma das experiências mais marcantes que eu tive nesse ano, queridos, foi estar lá no meio da Amazônia e ver homens e mulheres de Deus que viajaram semana para poder estar juntos ali, saíram dos lugares mais distantes da floresta, dos mais improváveis lugares, porque eles estavam ali como heróis, pregando a palavra de Deus. Porque eles estavam lá, longe, distantes da visão de muita gente, mas estavam combatendo as forças do mal, estavam ali desafiando o poder das trevas, fazendo recuar a ação do inimigo das nossas almas. Eles estavam lá, heróis, homens e mulheres, como eu e você, formados pela igreja de Jesus. Não se engane, queridos, somente a igreja faz o que ela nasceu para fazer, somente a igreja pode transformar vidas, somente a igreja de Jesus pode mudar a história de alguém, só o trabalho da igreja de Jesus pode fazer alguém se tornar uma nova criatura, ser restaurado. O avanço, o progresso que a humanidade pode ter, não é com um foguete dando ré, mas é com a igreja avançando. Quando eu e você, heróis, heroínas de Deus, respondemos a esse chamado e dizemos a Ele: Senhor, eu quero ir, eu quero fazer parte disso. Porque cada herói que a gente resgata, que a gente traz para a igreja e cuida, é mais um que vai para frente de batalha, é mais um que será um agente de transformação. Como nós precisamos desses homens e mulheres para assumir essa posição? Pessoas simples, tão amadas, tão preciosas, tão importantes para fazer a obra de Deus. Mas como esses heróis são formados?
Como que Deus chama e prepara cada um? A resposta está nesse texto que a gente tem na nossa frente, em Mateus capítulo 28. Versículo 18 e 19 tem a resposta para nós. Nós vamos ler. Você está com a sua Bíblia aberta? Sim ou não? Sim, muito bom. Vamos ler. Jesus se aproximou dos discípulos que estavam ali reunidos e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batize cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se de uma coisa: eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus havia morrido, ressuscitado e já estava 40 dias com seus discípulos. Ele estava com os heróis nos quais ele tinha investido os últimos 3 anos da sua vida, do seu ministério. Ele estava preparando eles para a grande missão que eles teriam a seguir, que eles receberiam de Jesus. E é incrível que Jesus os reúne antes de subir aos céus e olha para cada um deles, olha nos olhos de cada um, seus heróis que ele preparou. Mas eu acho incrível que aqueles discípulos não faziam a mínima ideia de quem eram. Eles não faziam ideia de que eles eram heróis preparados por Jesus. E talvez você também não saiba que você também é um herói que Jesus preparou e está preparando para fazer parte da obra dele, do trabalho dele. Jesus deu a eles algumas palavras antes de subir aos céus. E esse era um momento importante porque ele precisava ser claro, direto, porque foram as suas últimas palavras e últimas recomendações. Ele disse: ei, portanto, vão, ide e façam discípulos, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe, o superpoder que a igreja recebe, que cada herói e heroína da igreja recebe, vem de Jesus, vem daquilo que Jesus conquistou, vem da vida de Jesus, vem do poder de Jesus. Tudo depende de Jesus. Nós recebemos a missão de Jesus, nós recebemos a autoridade de Jesus, e nós também recebemos a presença dEle, para que o nosso superpoder, nosso poder sobrenatural, esteja sempre pronto para agir, para ajudar as pessoas. Mas tem um problema aqui. Como você sabe, todo super-herói tem um ponto fraco. Todo super-herói tem uma criptonita. Da mesma forma, nós, Igreja de Jesus, também temos pontos fracos. E segundo essa ordem de Jesus, se nós não observarmos, não seremos efetivos naquilo que Ele nos chamou para fazer, naquilo que nós recebemos dEle para cumprir como missão. O que Jesus disse, primeiramente, é que vocês precisam ir, ide por todo mundo, vão, saiam e vão por todo lugar. O vinde não vai funcionar, queridos. Deixa eu dizer algo para você, igreja: vinde não vai funcionar. Venha para tal programação, venha para participar disso, venha para fazer tal coisa. Não funciona. Pode ser mais confortável, pode ser até mais eficaz no sentido de tratar, de cuidar, mas não será efetivo. Esse é o nosso ponto fraco.
Essa é a criptonita da igreja. A gente não pode ser bom em fazer convites. Não podemos ser bons em dizer às pessoas: venham, porque Jesus nos disse: ide. Jesus mesmo nos advertiu que a luz que precisa brilhar no mundo inteiro não pode ser colocada debaixo da cama. A luz dele em nós não pode ser colocada em uma estrutura, debaixo de uma estrutura, porque ela não vai alcançar o seu potencial. Ela será limitada, ela vai brilhar, mas será impedida de alcançar os lugares onde ela está sendo esperada. Marabá não será iluminada se nós permanecermos aqui dentro. A nossa cidade permanecerá em trevas se nós ficarmos aqui, se a gente ficar muito tempo aqui dentro, não vai dar certo. Nós precisamos de eventos, nós precisamos de estrutura, nós precisamos dos encontros, das reuniões, precisamos de tudo isso, mas para que ao final de cada momento desse, a gente saia daqui conscientes que a nossa missão não é vir, a nossa missão é ir. Esse é o nosso chamado. Passar muito tempo aqui dentro, irmão, vai dar problema. Vai. Passar muito tempo aqui dentro, nós vamos perder nossa força, vamos perder nosso brilho. Se tudo que a gente tiver para fazer para Deus se resumir a um lugar, se resumir a um encontro, olha, a vida cristã vai de mal a pior, porque essa é a nossa criptonita. E por mais que a gente se impressione com o tamanho de uma estrutura, por mais que a gente se impressione com a quantidade de pessoas que possam caber dentro dela, o verdadeiro poder da igreja não está em reunir as pessoas, está em espalhá-las por toda a cidade. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso superpoder. Jesus também disse que toda a autoridade lhe havia sido dada. Ele nos mandou ir porque a autoridade foi conquistada por Ele. Ele tem todo o poder, tanto no céu, tanto na terra. E veja isso aqui. Para nós, cristãos, é incoerente praticar algo que Jesus não fez. Para nós, cristãos, é incoerente praticar algo que Jesus não fez. Mas também é incoerente não praticarmos tudo aquilo que Jesus praticou. A gente precisa nos preocupar tanto em ter uma vida santa, pura como a vida de Jesus, quanto ter uma vida de serviço e amor ao próximo como a vida de Jesus. Se nós nos omitirmos em qualquer uma dessas duas, nós falharemos. É nosso chamado. A cidade espera por aquilo que nós temos a oferecer, porque nós recebemos dons. Ei, você recebeu dons de Deus. A autoridade de Jesus também foi dada a você para orar pelas pessoas. A autoridade de Jesus também foi dada a você para você colocar as mãos sobre os doentes, para você ministrar aos aflitos, para você dar a eles palavras de conforto, palavras de exortação, de correção, a verdade que liberta. Era o que Jesus fazia, Ele pregava, Ele ensinava, e em amor, Ele estava em movimento, porque havia autoridade que Ele estava exercendo. Você recebeu autoridade, não a desperdice. Talvez você se pergunte assim: mas pastor, qual é o meu dom?
eu não sei, sabe, eu não estou exercendo essa autoridade porque eu não estou muito seguro quanto ao meu dom, eu não sou muito bom em falar, eu não sou muito bom em fazer certas coisas, em tocar um instrumento, em cantar, isso não é para mim, sabe, meu dom para servir a Deus é ficar aqui na minha cadeira e quietinho, então eu vou vir, não, peraí, você tem autoridade sobre o poder das trevas, você pode repreender o mal, talvez na sua casa, talvez no seu trabalho, talvez na escola onde você está, você pode orar pelas pessoas, você pode exercer justiça, consertar as coisas, você pode melhorar a rua da sua casa, você pode colocar o lixo na hora certa lá fora, isso é glorificar a Deus, isso dá um bom testemunho, você pode sim organizar a sua rua, você pode melhorar o ensino na escola perto da sua casa, tudo isso é serviço, é autoridade, você não precisa de permissão para fazer diferença em nome de Jesus. Quantas pessoas estão aguardando, precisando aquilo que nós recebemos de Jesus? A autoridade que Ele nos deu é para amar, é para servir, é para cuidar. Nós já temos isso. E o nosso ponto fraco é abrir mão de praticar nossos dons, de colocar os nossos talentos, a nossa vida, nossos recursos à disposição dos outros. Você sabe o que acontece? A gente fica desanimado, a gente enfraquece na fé. Diga você não fica desanimado e fraco na fé porque deixa de vir a alguns cultos. Você fica desanimado e fraco na fé porque deixa de servir em nome de Jesus. Estar aqui é consequência de amar e de querer mais e mais e mais de Deus. Nossa criptonita é abrir mão da autoridade, sabe? Você precisa experimentar essa autoridade no nome de Jesus. Você precisa praticar isso. Onde quer que você esteja, faça isso. Ore, fale de Deus, sirva, ame. Jesus também nos disse: eu estou com você, eu estarei com você, para sempre, aonde quer que você esteja, sabe, Jesus nos mandou ir, porque Ele já está lá nos esperando, e não há um lugar onde você vai chegar, que Jesus não tenha chegado primeiro. Que isso, pastor? É verdade. Talvez você esteja preocupado com a sua casa, mas você está aqui nesse lugar, colocando seu coração diante de Deus, e Ele já chegou lá. Talvez você esteja preocupado com o seu trabalho amanhã, e você está falando: Jesus, o que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou resolver aquele problema? Como que eu vou resolver aquela situação? Senhor Jesus, como que aquilo vai se desenrolar? Ei, deixa eu lhe dizer, Ele já chegou lá também. Nos lugares de enfermidade, nos momentos de dificuldade, Jesus está lá. Ele sempre vai chegar primeiro para trabalhar e preparar tudo para a gente chegar depois. Por isso Ele disse: eu estou com você, você pode ir, vá esperando encontrá-lo, vá contando com Ele. Esse é o nosso superpoder. Mas você sabe qual que é a nossa fraqueza, o nosso ponto fraco? Nosso ponto fraco é fazer as coisas de Deus. Como assim? O nosso ponto fraco é fazer as coisas de Deus, porque Jesus não falou para você fazer: ei, vá lá, faça, e depois vem me prestar relatório. Não, Ele disse: vá, porque eu vou fazer junto com você. Nós não fomos chamados para fazer as coisas de Deus, fomos chamados para fazer as coisas com Deus. Você tem que chamar Jesus na hora de varrer a casa, você tem que chamar Jesus na hora de pagar o boleto. Na hora de pagar o boleto a gente lembra: Jesus, me ajuda a pagar esse boleto. Você tem que chamar Jesus na refeição,
você tem que chamar Jesus na hora da rede social, você tem que chamar Jesus no trânsito para o trabalho, para levar os meninos para a escola. Nós precisamos chamar Jesus, porque Ele quer participar com a gente, e a nossa fraqueza está em não convidá-lo, não participar com Ele de tudo aquilo que a gente tem para fazer. Você precisa fazer uma oração e dizer: Senhor Jesus, vem trabalhar comigo. Vem trabalhar comigo. É a sua presença que faz diferença em tudo. A nossa criptonita é a ausência de Jesus. Deixa eu te dizer um negócio. Quem conheceu Jesus não consegue viver sem Ele. E digo mais, quem conheceu Jesus não presta para mais nada, porque só Ele tem palavra de vida para satisfazer o nosso coração. Depois que nós conhecemos Jesus, a nossa vida não tem outro sentido, não tem outro lugar. Você pode tentar em qualquer outra situação, não vai conseguir. Você vai dizer: o que é que Jesus fez na minha vida? Nós o desejaremos desesperadamente, ainda que a gente tente ignorar isso. E é a presença dele o nosso superpoder. É andar com Ele. Isso resume o poder que nós heróis temos. Recebemos a missão, a autoridade e a presença de Jesus. E eu preciso perguntar para você: você está pronto para vencer? Você está pronto para se levantar daqui hoje e assumir o seu papel de herói, de heroína, ao lado de Jesus, ao lado do grande herói? Porque esse é o convite dele para nós, sabe? Nós precisamos de muitos heróis. Há tanto trabalho a ser feito, há tantos lugares para serem alcançados na nossa cidade, há tantas pessoas precisando, sabe? E talvez eu esteja falando com você, um herói que foi ferido, um herói que está desanimado da fé, que por algum motivo foi abatido. Talvez você ficou muito tempo no vinde, talvez você tenha passado tempo demais no templo, sabe, isso nos consome. Ficar preso nessa estrutura aqui, não acaba nunca, muita coisa para fazer. A gente começa a dar muito valor àquilo que Jesus não dá tanto valor assim. Talvez você tenha, nesse tempo, se sentido intimidado de exercer a sua fé. Você tem olhado algumas pessoas e elas não praticam o que você pratica. Elas não têm esse relacionamento com Deus, e você, para não ofendê-las, você preferiu ficar quieto. Preferiu deixar de orar, preferiu deixar de colocar o louvor, preferiu deixar de fazer o seu devocional em um lugar público. Talvez você abriu mão da autoridade que Jesus te deu. Isso nos consome. Ou quem sabe, esteja fazendo tanta coisa que já nem percebe se Deus está lá com você ou não. Está no automático. Talvez você se tornou tão bom em fazer as coisas para Deus, que já nem percebe se ainda está fazendo com Deus. Mas eis aqui, há um chamado de Deus para nós. Porque enquanto nós estamos caídos, as trevas resplandecem, as trevas escurecem lá fora. Enquanto nós estamos abatidos, as trevas estão prevalecendo lá fora. E é por isso que Jesus nos diz: ei, eu estou com você.
Eu tenho um lugar para você nessa missão. Jesus foi abatido por nós, para que a gente possa ficar de pé. Ele morreu por nossos pecados, para que a gente seja perdoado. Ele morreu pelos seus pecados, para que você seja reabilitado, se coloque de pé à disposição para servi-lo. É por isso que nós estamos aqui, igreja, fábrica de heróis, para que você se reabilite, para que você levante, para que você viva em novidade de vida, tudo aquilo que Jesus tem. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Não aceite viver abaixo disso, sabe? Talvez você pense que perdeu uma oportunidade, talvez você pense que agora vai precisar reconquistar o seu lugar. Puxa vida, eu deixei meu espaço, eu abri mão, eu abandonei. Talvez você agora pense que precisa ser perfeitinho, está agora 100% para recomeçar. Não, há uma graça. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então simplesmente diga a Ele hoje: Senhor Jesus, eu quero voltar ao ponto de onde caí e eu quero recomeçar. Eu quero me levantar porque há muito para fazer, muito além do que as coisas que acontecem aqui. Nós precisamos ser luz lá fora. Jesus não está chamando ninguém perfeito. Ele simplesmente está dizendo: eu estarei com você, eu vou te aperfeiçoar. E hoje esse chamado de Deus com certeza está ecoando em seu coração, para que você responda a Ele, a esse chamado, que é um chamado que vale a pena ser respondido, o chamado que muda as nossas vidas. Agora é o tempo de você recomeçar. Será que você pode falar com Deus por alguns instantes e perguntar: Senhor Jesus, onde eu preciso recomeçar? Onde é o meu ponto de partida agora? Porque eu quero me levantar, eu quero fazer parte disso, eu quero viver pelo seu poder e não pela minha força. Eu quero ser parte da igreja. Ore, fala com Jesus. Talvez você tenha orado dizendo: Senhor Jesus, restaura a minha família, mas hoje Ele está dizendo para você: eu vou restaurar a sua família através de você. Talvez você esteja há muito tempo orando, pedindo: Jesus, abençoa meus vizinhos, abençoa meus familiares, abençoa o meu trabalho, mas Jesus está dizendo: é você que eu escolhi para ser luz no lugar onde você está. Eu é que te coloquei lá, eu é que preparei essa oportunidade, essa ocasião. Talvez você tenha dito para Jesus: Jesus, abençoa a minha escola, abençoa a minha faculdade. E Jesus está dizendo para você: você já tem a minha autorização para fazer diferença onde quer que você esteja. Você já tem a minha autorização para orar pelos seus amigos, para fazer eles verem, enxergarem, conhecerem a luz de Jesus. Eles precisam de você, eles precisam da sua entrega. Vamos orar. Pai, nós sabemos que os campos, a cidade, sabemos que há muitos lugares onde a sua luz não chegou. Sabemos que há em nós poder pelo seu Espírito Santo, há em nós virtude, há em nós, Senhor, tudo o que precisamos para ir adiante no nome de Jesus e viver, realizar a missão que nós recebemos de Jesus, Pai. Nós sabemos que fomos formados, forjados pela igreja como heróis, como heroínas, como discípulos, como homens e mulheres chamados pelo Teu nome, transformados, capacitados. E nós nos colocamos de pé hoje, porque a nossa cidade precisa de luz. A nossa cidade precisa da nossa resposta.
Nós não podemos perder tempo, nós não podemos ficar parados nem mais um instante. Hoje nós oramos porque entregamos ao Senhor a nossa vida, e independente do que tenha acontecido, nós sabemos que o Senhor faz novas todas as coisas, o Senhor nos reabilita, o Senhor nos transforma, e o Senhor nos envia novamente. É o que nós queremos fazer diferença nessa cidade. Ah, Senhor, a nossa cidade. Essa cidade está esperando por nós, essa cidade está esperando pelos heróis do grande herói. Ah, Senhor, abençoa Marabá, que sejamos essa resposta para esse tempo, para iluminar essa cidade com a luz de Jesus. E essa oração que nós fazemos no nome dEle, do nosso Senhor, o herói, o vencedor, o campeão, o Rei dos Reis. Louvado seja Jesus.